Fala galera, fala malta, bora para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre mobile. Assim, daria para, fazer um canal só falando sobre a parte de mobile dentro da plataforma OutSystems, mas nesse vídeo aqui você vai conhecer alguns fundamentos, as principais diferenças, né, entre a criação de aplicações mobile e aplicações web dentro da plataforma, ou seja, vai ser uma introdução, você vai conhecer um pouco das funcionalidades, do que tem e o que não tem, os tipos também de aplicação mobile, como é que funciona a questão de Apple e Android, enfim, é mais uma introdução mesmo para você conhecer um pouquinho desse mundo de mobile dentro da plataforma OutSystems. Então, bora lá pro nosso vídeo. Beleza, tô aqui no estúdio então para você que tá caindo de paraquedas de repente aqui nesse vídeo, já sabe, aqui na descrição tem um link ensinando a instalar aqui o estúdio, instalar um ambiente de estudos, né? Para quem não conhece a plataforma OutSystems, os primeiros passos realmente são você criar o seu ambiente de estudos, instalar o estúdio para começar a desbravar, para começar a conhecer a plataforma, tá? Então, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar os materiais que eu vou utilizar aqui nessa aula específica, nesse vídeo específico, e também vou deixar o link para instalar a versão da plataforma para você criar o seu ambiente de estudos gratuitamente, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre as aplicações mobile, tá? E a gente vai criar uma aplicação aqui até para exemplificar. Não vou criar uma coisa super completa, com várias coisas, é mais para só a gente explorar um pouquinho essa parte da plataforma OutSystems, tá? Então, os aplicativos mobile na plataforma OutSystems são aplicativos que você cria para instalar no celular, tá? Você acaba por ter formas diferentes aí também de utilização do modelo de mobile, mas basicamente são aqueles aplicativos nativos que você vai instalar no celular, no Android ou no iOS. E de uma forma muito resumida, né, a plataforma tem essa funcionalidade, ela permite que você crie esses tipos de aplicativos e de uma maneira muito visual, semelhante ao que você talvez já tenha visto em outros vídeos, em outros exemplos de criação de aplicações web, tá? E para deixar isso um pouco mais fluido, um pouco mais dinâmico aqui, a gente vai criar um aplicativo agora e você vai acompanhar aqui agora a criação de um aplicativo, só mesmo com algumas bases, com uma casca ali, né? Como a gente brinca, como a gente costuma dizer, um esqueletinho ali de um aplicativo, para você já conhecer um pouco desse mundo de mobile dentro da plataforma e para ficar mais simples de eu explicar aqui também algumas coisas, né, dessa parte de mobile dentro dela, tá bom? Então vamos lá. Já estou aqui com o estúdio aberto, o objetivo é chegar aqui nessa tela de entrada do Service Studio e aí aqui nós vamos fazer um New Application. Então, sempre que eu quero criar uma nova aplicação na plataforma, né, eu vou aqui nesse botão Nova Aplicação. Beleza, vou criar um From Scratch, ou seja, quero criar um do zero, né? No caso aqui vai ser um Phone App, né? Então, quando a gente está criando um Phone App, a grande diferença aqui para o Tablet App, né, é que ele já vai vir com algumas coisas, alguns aceleradores, o próprio layout já mais preparado para atender a um form factor menor, né, de mobile mesmo, tá? O tablet você vai ter isso, uma coisa muito semelhante em termos de criação, mas é importante você entender aqui as diferenças, né? Reactive, uma aplicação reativa, aqui uma aplicação reativa web, aqui uma aplicação tradicional web, seria muito equivalente a um ASP.NET, por exemplo, uma aplicação ASP.NET, tá? E aqui esses dois são aplicativos para instalar nos dispositivos Android e iOS, tá? Sendo que você programa tudo num lugar só e a plataforma acaba para gerar para os dois. Uma outra nuance aqui é que os aplicativos que nós criamos aqui nessa parte de mobile, eles também podem ser entregues em formato de PWA. De uma forma rápida, explicando assim muito rapidamente aqui, tá? O PWA eu diria que ele é o meio caminho entre o que você tem de capacidades de web, experiência de web e o que você tem de capacidades de mobile e experiência de mobile, tá? Então ele vai ficar ali no meio do caminho entre um aplicativo web e um aplicativo mobile, tá? Por quê? No PWA você vai conseguir acessar alguns recursos do seu celular que no web não conseguiria, mas não vai conseguir acessar todos os recursos do celular que numa Phone App você conseguiria. Então tem que ter esse discernimento, né? Por exemplo, um PWA você vai conseguir, por exemplo, ter um ícone, né? Ele acaba por ser quase como se fosse um aplicativo web, mas você consegue ter um ícone no seu celular e consegue acessar algumas coisas do dispositivo, né? Algumas coisas nativas do dispositivo
como, e eu sei disso porque já tem alguns plugins lá que já suportam isso na comunidade da OutSystems, a parte de localização, de câmera, de código de barra e social media, tá? Então, se eu não me engano, são esses 4 principais componentes aí que você consegue acessar no PWA, mas aqui vou falar um pouquinho mais só da parte de o mobile nativo. E já vou explicar também o que ele tem por baixo, como é que ele funciona por baixo. Então, vamos lá pro Phone App, tá? Cliquei no Phone App, vou clicar no Next, Overview, vou chamar ele de Overview Phone App. Vou fazer upload de um ícone de novo, tá? Não é obrigatório ter o ícone aqui, é só mesmo pra gente deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Ok, beleza, criar aplicativo. Tá. Mais uma vez, né, reforçando que a gente pode criar também um aplicativo mobile em camadas, você pode ter toda a separação de serviço, modelagem de dados, assim, tudo que você quiser trabalhar em termos de camada, né, você pode trabalhar aqui, ou seja, preocupações de arquitetura que você tem em outras soluções, você pode também transportar para aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora o estúdio está criando aquela casquinha pra gente e já temos aqui a casquinha, né, do nosso aplicativo mobile. Então, criei um aplicativo mobile. Para quem já viu outros exercícios aqui no nosso canal de criação de aplicativo web, você vai ver que a gente caiu no mesmo IDE, na mesma ferramenta que é o estúdio. A gente está fazendo isso no mesmo lugar. Ou seja, uma grande vantagem da plataforma é você poder programar aplicações web que vão rodar lá no navegador e aplicações mobile no mesmo lugar. E no mobile ainda a dupla grande vantagem, né, se é que eu posso dizer isso, é que você vai programar para Android e para iOS a mesma aplicação e a plataforma vai gerar isso já para Android e para iOS. Então, só isso daí já é uma grande vantagem, porque em outras tecnologias, né, a gente vê isso em grandes empresas e até pessoas, né, que fazem freelancer aí. Dependendo da tua escolha aí de tecnologia, dependendo da tua escolha de entrega desses aplicativos, você tem que aprender a programar para Android e você tem que aprender a programar para iOS. E aqui você consegue programar em OutSystems, que lá por baixo ela vai gerar daí o código Android e o código iOS. Então você programa de uma forma visual aqui na frente, né, no estúdio, e ela se encarrega de lidar com a complexidade de criar o aplicativo lá por baixo. Ou seja, criar os diferentes códigos, né, codificar isso lá por baixo e entregar o aplicativo já compilado e prontinho. Tá bom? Então, isso é uma grande vantagem aqui na plataforma OutSystems, que é essa parte de você programar num lugar só para Android e para iOS, tá bom? Um ponto bem importante aqui. Eu vou publicar, aliás, deixa eu fazer o seguinte, vamos, só para a gente ver rodando alguma coisa, tá? Vou fazer aquele passo clássico que eu faço de importar o arquivo de Excel. Deixa eu pegar aqui. Importar, eu vou usar aqui mesmo deixa eu ver, pode ser o 3 mesmo. Pode ser qualquer arquivo, aqui pode ser o App Playground, não tem problema. Vou importar um arquivo Excel só para a gente já ter alguma coisa de dados, algumas telinhas aqui criadas com os aceleradores da plataforma, tá? Para quem não viu essa parte aqui em detalhe, eu explico como é que esses aceleradores funcionam em um outro vídeo aqui do canal. E aqui, basicamente agora a gente importou um Excel, ele já me criou aqui as minhas tabelas, já preparou lá a parte de carregamento de dados e eu vou criar aqui só algumas telas para a gente ver isso funcionando, para ver esse aplicativo funcionando, tá? Só para a gente já ter uma base, né? Uma base de trabalho aqui para explicar também algumas funcionalidades e alguns diferenciais do mobile, porque sim, o mobile vai trazer uma série de coisas que uma aplicação web não vai te trazer. E eu já vou explicar isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, arrastei para aqui, vou só marcar aqui a opção de anônimo, para a gente não ter que se logar, não ter que se autenticar na aplicação. E já temos aqui as telas prontas de mobile. Então, vejam, né? Para quem já viu outro vídeo, já assistiu outros vídeos aqui, onde a gente mostra esse passo na criação de uma aplicação web, tá? É muito semelhante ao que a gente tem lá, né? Esse passo aqui é exatamente igual. Então, em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sei lá, você importa, arrasta e solta e cria ali telas completamente funcionais. Eu vou provar que elas estão funcionais agora, publicando a nossa aplicação, né? Então, estou publicando agora, ele está enviando o código lá para o servidor, vai criar as tabelas de base de dados, vai criar a parte de front-end, vai criar a parte de back-end, a plataforma está tratando de tudo isso para mim e eu não tenho que saber código iOS, não tenho que saber código Android, tá? Ela que está lidando com isso daqui. Então, Rafa, você falou no começo do vídeo que você ia explicar o que tem aqui por baixo. Basicamente, a gente está falando de uma casca híbrida, Cordova, e aí com front, React e o
back-end .NET. Tá? Então, basicamente é o que você tem aqui de uma forma muito simplificada. Tá? Tem mais detalhes técnicos, mas por que eu consigo gerar para Android e para iOS? Porque a gente está lidando com uma aplicação, né? Com uma casca híbrida, com um esqueleto híbrido que vai trazer uma experiência assim muito fluida, muito rápida para o seu usuário. Rafa, dá para fazer tudo com mobile? Cara, você não vai construir um jogo tipo Need for Speed aqui. Você não vai construir um jogo de, sei lá, um Street Fighter, né? Eu sou das antigas, então vou falar do Street Fighter. Você não vai construir um jogo Street Fighter aqui em OutSystems. Agora, quando a gente fala de, cara, aplicações corporativas, formulários, aprovações, pedir comida, você quer fazer um aplicativo de pedir comida, de pedir táxi, de pedir... Cara, tudo isso você consegue construir aqui na plataforma com certeza e com performance e com excelente usabilidade, tá? Por quê? Porque você tem controle total de JavaScript, CSS, de tudo que é feito aqui, então isso te dá, te possibilita aí, né, que você crie realmente experiências diferenciadas e total controle do teu lado sobre a criação das aplicações, tá bom? Então, já criei aqui. Eu vou abrir aqui agora, então, eu não vou testar isso no meu celular, e já vou explicar por quê, tá? Não vou abrir isso no meu celular mesmo, até porque eu não tenho aqui o setup, né, preparado para espelhar meu celular e por aí vai. Mas aqui você já vai ver uma coisa muito legal, que é a plataforma tem uma espécie de um emulador que vai te permitir fazer uma série de testes, já vai permitir você validar muita coisa da sua aplicação nesse navegador, no emulador, no browser, tá? O que a gente não vai conseguir fazer aqui, tá? O que a gente não consegue testar aqui no emulador? Pontos, plugins, funcionalidades que vão utilizar coisas nativas do dispositivo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Meu celular tá aqui do ladinho, ele tá aqui quietinho, ele não tá conectado aqui no servidor de OutSystems nem nada do gênero, nem nesse computador. Então imagina que eu quero utilizar um plugin, um componente de contatos. Um componente que acessa a minha lista de contatos do meu celular e eu consigo, por exemplo, pesquisar o contato, consigo ver o e-mail do contato, o telefone do contato e abrir uma janela no WhatsApp para esse contato. Então imagina que eu tenho um caso de uso, né? Ou seja, eu tenho essa necessidade de programar isso na minha aplicação e para isso eu instalei o plugin, eu vou lá na Forge, o repositório de componentes é meio que o Git, né, da plataforma OutSystems, eu vou lá na Forge, incluo esse componente, boto ele aqui na minha aplicação, referencio ele e abro ele aqui no browser. Eu não vou conseguir testar ele aqui, por quê? Porque aqui no browser eu não tenho os meus contatos, né? Primeiro porque eu não tenho os meus contatos e porque no browser, no navegador, ele não vai conseguir acessar, tá? Esse emulador aqui, tá? Ele não consegue acessar o meu celular do nada lá e poder acessar os contatos, tá? Então, quando a gente quiser testar coisas no mobile que vão precisar de acesso a coisas nativas do dispositivo, como, por exemplo, os contatos, galeria de fotos, geolocalização eu nem vou dizer porque geolocalização você consegue também no web, tá? Você consegue também fazer ele no web, não sei se ele é tão preciso, mas você consegue fazer também, tá? Então, tem coisas que realmente você vai precisar configurar o teu celular, configurar os certificados, daí se o teu celular é Android, tá? Você consegue fazer isso de forma gratuita, porque Android você só tem que gerar lá, eu acho que um arquivo, uma espécie de um certificado e associar ele à tua aplicação. Eu já vou mostrar onde é que se faz isso, tá? Aqui. E se for iOS, no caso de iOS, você acaba por precisar de um certificado da Apple. Você precisa assinar, eu acho que são $99 por ano, tá? Imaginando que isso não tenha mudado, tá? Você tem que assinar um plano lá da Apple de developer, de programador, do programa de desenvolvedores deles, para você instalar e configurar o certificado da Apple e os arquivos da Apple no aplicativo para que você consiga instalar esse aplicativo no seu celular. Então, de uma forma simplificada, eu criei uma aplicação que só faz tipo telas, cálculos, cadastros, pedidos, eu tenho integrações por baixo por REST, por SOAP, tá? Você vai conseguir testar, eu diria, praticamente tudo usando esse navegador aqui, esse emulador que a plataforma te dá. Rafa, eu estou criando uma aplicação e eu quero testar ela e ela vai utilizar funcionalidade de calendário ou Bluetooth ou sei lá, uma outra coisa nativa do meu device. Então, você vai ter que configurar ou o teu celular iOS, né, ou o teu celular Android para poder instalar ele, o aplicativo mesmo, quando você compilar ele, para você instalar ele no seu celular e fazer os testes lá. Então,
para você ter aqui uma ideia desses dois caminhos, tá? Tudo que forem coisas que não acessem recursos nativos do celular, ou seja, muito que são mais web, tá? Você vai conseguir testar nesse emulador aqui e ele já vai ser uma mão na roda, tá? Então, aqui a gente está logado, por exemplo, você pode ver assim, ele tá James AF, tá? Tá funcional, tá rodando, ele tá realmente se conectando à base de dados, tá atualizando, eu posso criar um cadastro novo, se eu tivesse mais menus aqui, eles iriam aparecer, então eu tenho essa parte toda aqui já funcionando, tá? Mas, se você quiser utilizar aí uma coisa nativa do dispositivo, realmente você tem que instalar os certificados, né, seguindo os passos. Eu até vou colocar nesse vídeo aqui também, então, os passos para a documentação, né, o link da documentação de como é que se configura essa parte de mobile, tá bom? Aqui também a gente pode ver que tem o botãozinho de habilitar o PWA, tá? Então, vou colocar já expliquei um pouquinho sobre como é que funcionava o PWA, a princípio vou colocar também na descrição desse vídeo o link lá para a documentação de PWA da plataforma, tá bom? Então, aqui é só para você conhecer esse navegador, esse emulador, né? Então ele tem uma série de coisas legais aqui, você consegue virar a tela, você consegue mudar aqui o dispositivo, eu quero ver num tablet, quero ver num iPad Pro, eu quero ver num Samsung Galaxy com uma resolução específica, então tem bastante coisa legal aqui que você consegue fazer com esse emulador de mobile, tá bom? Beleza? Uma outra forma também, que agora eu falei de emulador, né? Você também pode instalar um emulador, daí vai depender se você tem Android ou iOS, tá? Mas você também pode instalar um emulador de celular e testar as aplicações com esse emulador. Eu até tinha me esquecido disso daqui, mas também dá para fazer isso, tá? Só não sei dizer se daí no caso de Apple, eu creio que talvez em caso de Apple você também precise dos certificados. Como eu nunca utilizei emulador em Apple, tá? Eu não vou saber dizer, mas as aplicações que eu já construí, a gente realmente tem o certificado, porque tem a empresa, tal. Então a gente instala no celular, instala no dispositivo da Apple e testa no dispositivo, tá? Eu sempre utilizei o celular, mas eu sei que também você consegue utilizar alguns emuladores que estão disponíveis na internet para poder também fazer um pouco disso, tá bom? Só para esse vídeo não ficar muito grande aqui, mobile, em resumo, a gente já viu aqui que a forma de construção, né, ela vai ser muito semelhante a um aplicativo Reactive, né, que é aquela primeira opção lá quando a gente está criando as aplicações na plataforma OutSystems, né, que é disponibilizada. Então ele vai ser muito semelhante, né, a um Reactive Web. Quando a gente abre as telas aqui, tá, a forma de buscar os dados, o paradigma, os eventos, né, toda coisa dos eventos, reativo e tal, você vai ter isso muito semelhante, porque por baixo eles estão utilizando a mesma base tecnológica, tá? A diferença aqui é que essa base tecnológica do Reactive vai estar ao redor de uma casca nativa, tá? De uma casca híbrida, né? Utilizando o Cordova, tá bom? Mas aqui dentro da plataforma a criação vai ser muito semelhante. Uma grande diferença que tem aqui na aba de dados, por exemplo, de um aplicativo web para um aplicativo mobile é o seguinte: essas tabelas aqui que a gente criou, elas são tabelas de base de dados que estão lá na nuvem, lá no servidor, lá na sua área de estudos ou na área do cliente, né? Então são tabelas que estão lá no SQL Server ou no Oracle, rodando lá bonitinhas, protegidas e por aí vai. Quando a gente está em mobile, a gente tem também a opção de Local Storage. E o que é o Local Storage? São tabelas que ficam no dispositivo móvel. Então são tabelas, como a gente chama, né, offline. Elas ficam no teu celular e você pode trabalhar nessas tabelas, pode gravar sem estar conectado à internet, por exemplo. Por quê? Quando eu estou gravando nessas tabelas aqui, o meu aplicativo mobile está se conectando por baixo do capô ali, através de serviços lá ao servidor OutSystems, lá a minha nuvem na OutSystems, tá? Ele tá gravando os dados lá ou buscando os dados de lá através de serviços, tá? Quando a gente está lidando com tabelas offline desse local storage, você está num cenário onde o teu celular está gravando dados localmente. Então, eu poderia, por exemplo, deixa eu até fazer aqui um exemplo para vocês, tá? Eu vou pegar aqui, ó, copiar a tabela de cidades, copiar, e eu vou aqui no local storage e vou colar, tá? Deixa eu ver, eu quero só esses atributos aqui, beleza. Ele deu um aviso ali, né, que é para evitar fazer duplicação, porque nem isso daí tem a ver com outro tópico que é
a questão de sincronização de dados, então, mas pode ignorar aquele aviso ali, porque isso é um tópico mesmo de performance. Se você tiver, é uma boa prática, por exemplo, se você tiver as tabelas offline, você só realmente guardar os campos no offline que você realmente precisa, que são estritamente necessários no offline, né, para facilitar depois a sincronização para online, enfim, tem todo daria para fazer um vídeo só falando sobre esse tópico aqui, tá? Mas ela só me deu um alerta ali, é bom que ela me dê esse alerta, porque ela já me ajuda a prevenir alguns erros, mas aqui foi só um copiar e colar mesmo para você ver, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela agora offline, que cada celular que instalar esse aplicativo vai ter a sua própria tabela de cidades, né, no device, ou seja, no dispositivo móvel. Rafa, um caso de uso, explica aí como é que funcionaria, né? Como é que uma utilização dessas tabelas offline, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente já trabalhou em projeto onde você tem que lá no meio do campo, lá na lavoura, tirar uma foto do negócio do milho, da plantação de milho, né? E fazer umas anotações. Então você tira uma foto, faz uns apontamentos, só que lá no meio da lavoura você não tem acesso à internet, mas você quer gravar aquela informação no celular para quando chegar num ponto que tem internet, você poder rodar uma lógica de sincronização, pegar esses dados que estavam só no celular e jogar lá para a tabela central da aplicação que guarda essas inspeções, essas verificações, tá? Eu dei um exemplo aqui, mas poderia ser tipo uma turbina lá na usina de Itaipu, que você tem que ir lá e fazer uma inspeção, tirar uma foto, fazer um apontamento e que lá talvez, por ser lá perto da turbina, os campos eletromagnéticos, não sei o que, não deixem passar a internet e você não consiga fazer isso, tá? Então, cenário offline é aquele cenário onde você talvez não tenha internet ou tenha uma internet muito fraca ou esteja na rua e queira fazer algum apontamento, precisa fazer alguma coisa que fica guardada no celular e quando o celular detecta a internet, ele vai rodar ali uma rotina, uma lógica para poder mandar isso para o servidor, tá? Então, isso aqui é uma das grandes diferenças que você vai encontrar aqui, né, no mobile, que é a questão do local storage, tá? E aí você tem rotinas para sincronizar, puxar dados novos para a tua base do celular, mandar dados que você criou no seu celular lá para a base central. Então tem um monte de tópicos aí ao redor desse tema de tabela local, né, que a gente poderia falar, mas aqui é mesmo só um overview. Procurei dar uma pincelada aqui sobre esse tópico de mobile. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já sabe que aqui abaixo do vídeo eu vou colocar os materiais de apoio, os materiais que a gente utilizou aqui. Não esquece de fazer like. Se você gostou, né, desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho melhor sobre a plataforma, não esquece de dar like. Faça a sua inscrição no canal e ativa lá o sininho para você ser notificado e receber todos os novos vídeos. Espero que você tenha gostado. Comenta e pergunta aqui também sobre mobile, porque a gente vai estar agora acompanhando o canal, acompanhando mais de perto o canal e trazer conteúdo para você novo. Espero eu que todas as semanas aí conteúdo novo no nosso canal, tá bom? Obrigado, faz pergunta aqui, se inscreve, faz like para ajudar a gente e para motivar aí a galera a continuar fazendo os conteúdos, tá bom? Valeu e te encontro no próximo vídeo.